Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1 ao 53. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque. E o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Isso, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer rejeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto
e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem aos exércitos dos céus, como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofendeste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia? Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de Davi, nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono
e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvi. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53. No final do capítulo 6, Lucas descreve para Teófilo Estevão com seu rosto brilhando diante das acusações de um grupo de líderes religiosos furiosos com tudo aquilo que estava acontecendo através da pregação dos discípulos e principalmente dos sinais maravilhosos que Deus operava através da vida de Estevão. As acusações que eram feitas, Estevão responde com uma bem elaborada narrativa histórica em uma perspectiva teológica. Isso é, a história contada na perspectiva de quem acredita em Deus e compreende que Deus é o Senhor dessa história e está conduzindo com um propósito. Nada acontece por acaso. A começar por Abraão, Estevão procura demonstrar que Deus atua na história muitas vezes de forma incompreensível à lógica humana. Assim como na história de Abraão, a história de José também será uma história de fé, de determinação e de coragem. O que se percebe é que esses personagens se mantêm fiéis no cumprimento da vontade de Deus, da missão que Deus havia lhes designado, mesmo que as situações pareçam muito adversas e que até mesmo eles não estejam compreendendo adequadamente aquilo que está acontecendo. A história de Moisés merece um destaque. Esse grande legislador, esse que todos os judeus reconheciam pela sua importância em ter trazido a lei, é também uma história de muitos aparentes acertos e desacertos. Pela lógica humana, seria um monte de erros, mas Estevão apresenta a história de Moisés como uma história totalmente orientada para o cumprimento dos planos de Deus. Outro detalhe interessante, as pessoas não conseguiam enxergar no primeiro momento Deus atuando através da vida de Moisés e até mesmo o rejeitaram, dizendo: quem foi que colocou você como chefe e juiz sobre nós? Veja bem, as pessoas não entendiam o que Deus estava fazendo através da vida de Abraão, nem através da vida de José, nem através da vida do próprio Moisés. Finalmente, Estevão destaca dois outros grandes nomes na história do povo, o de Davi e de Salomão. Esses dois reis se destacaram pela sua influência e sabedoria, mas Estevão procura demonstrar que todo o sucesso de todos esses personagens se deveu única e exclusivamente à misericórdia de Deus. Porque se dependesse da capacidade que as pessoas tinham de entender as ações maravilhosas de Deus na história, provavelmente nada do que aconteceu teria acontecido, quer fosse com Abraão, quer fosse com José, quer fosse com Moisés, quer fosse mesmo com Davi e Salomão. E Estevão chega ao final de todo o seu discurso dizendo: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É lamentável escutar uma palavra dessa, mas era isso que estava acontecendo. Aquelas pessoas e também os seus antepassados resistiam ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é novidade, é criatividade, é vida. E o testemunho que Estevão dava é que aqueles homens que em algum tempo foram rejeitados porque não demonstravam realmente ou não se adequavam ao critério de instrumento de Deus, pelo menos naquele momento, tornaram-se referência na história do povo como instrumentos de Deus para a libertação, para a salvação, para a santificação. Olha, e essa resistência ao Espírito Santo não é algo que aconteceu apenas no passado na vida daquelas pessoas. Eu e você precisamos tomar muito cuidado
porque corremos esse risco também, nos tornarmos resistentes ao Espírito Santo. Ele pode nos falar das mais diversas maneiras, pode nos orientar das mais diversas formas, e muitas delas sequer chegam ao nível de compreendermos com toda a nossa mania de racionalizar as coisas. Foi assim que eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. E naquele momento também se tornaram traidores e assassinos, é o que diz Estevão. E por melhores que sejam as suas intenções, como eram daquelas pessoas, talvez de preservar a lei, eles não estavam preservando aquilo que realmente deveria ser preservado e aquilo que eles deveriam fazer, porque foram chamados para dar testemunho de Deus aos povos, de um Deus que trabalha pela libertação do pobre, do excluído, de homens e de mulheres, de um Deus que dá o seu Espírito livre e gratuitamente, sem medida. Foi assim na vida de Jesus de Nazaré, morto pela indecisão, morto pela injustiça, morto pela corrupção, mas ressuscitado por Deus Pai, testemunhando a justiça, a misericórdia e o amor. Não queira ser resistente ao Espírito Santo. Preste muita atenção, porque ele pode estar falando com você de uma maneira que você ainda não esteja aceitando. Mas seja sensível, pare, preste atenção nessa voz, que pode ser um sussurro simples, mas em um vento forte e impetuoso. Seria muito bom que Teófilo, que eu e você não escutássemos uma palavra dessa. Pessoas teimosas, incircuncisas de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.